Começando a aula. Ok. Primeiro, deixa eu botar meu santinho no mudo, porque senão eu não consigo. Pronto. Já está gravando. Deixa eu só abrir aqui. Vou colocar vocês aqui no cantinho. E vamos começar. Pronto, gente. O assunto de hoje é a gente vai trabalhar plano de conta, tá? E aí a gente começa estudando as contas e o manual de contas. Isso está no material de apoio que eu coloquei para vocês, que é o capítulo 3 do livro de Ogni, tá? Então, a primeira coisa que normalmente eu começo quando eu dou esse tipo de aula é fazendo a pergunta para a turma, para o que significa e o que representa a palavra conta, tá? E aí, sem mais delongas, para a gente ganhar tempo, conta é nada mais, nada menos que o nome técnico que identifica cada componente do patrimônio. Então, a gente não estudou lá atrás que o patrimônio é composto de bens, direitos, obrigações e agora do patrimônio líquido? Então, cada elemento de um desses 4 grupos são chamados de contas. Então, é a representação de um elemento patrimonial, tá? E também do elemento de resultado que a gente até o momento não começou a estudar ainda. Hoje, quando a gente for estudar a parte de contas, quando a gente se aprofundar, vocês vão ver que a gente vai trabalhar contas baseado na teoria patrimonialista, teoria esta que divide as contas em 2 grandes grupos, o grupo de contas patrimoniais e o grupo de contas de resultado, tá? Mas não vamos adiantar agora, tá? E para que serve essas contas, gente? A gente já sabe que ela existe para identificar os elementos patrimoniais, foi dito no slide anterior. E ela serve para quê? De fato, a função dela é ficar fácil a gente entender, representar e visualizar a variação patrimonial. Porque a partir do momento que eu tenho esse controle desse elemento patrimonial numa conta, eu começo a verificar o saldo que era, quanto era e quanto passou a ser. Ok? Quanto, por exemplo, uma variação positiva do patrimônio. Ok? Outra coisa, todo fato mensurado em dinheiro é representado por uma conta, tá? Essa é só uma observação para que a gente entenda, porque nem sempre pode ser que alguns fatos que aconteçam na empresa a gente não precise controlar por conta. Por quê? Porque pode ser um fato administrativo. Ok? Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui que está batendo apitando demais aqui, eu esqueci dele. Ok? Então, vamos voltar aqui. Aí, gente, é através das contas que a contabilidade consegue exercer o seu papel. Ou seja, todos os acontecimentos que ocorrem diariamente na empresa, como compras, vendas, pagamentos e recebimentos, são registrados pela contabilidade em contas próprias, ok? A gente está começando grosseiramente a pensar no que a gente chama de escrituração contábil. A gente está conhecendo as contas. Na próxima aula, a gente vai começar a falar de fatos e atos contábeis. E eu pretendo já na próxima aula dar o pontapé inicial na escrituração. Beleza? Mas, para isso, eu preciso entender a função das contas dentro desse universo da contabilização. E aí, gente, a teoria das contas. O que é que acontece? Ao longo da história da contabilidade, a classificação das contas tem dividido os doutrinadores entre várias respostas, resultando em várias formas diferentes de classificação e interpretação de contas. Isso fez que aparecessem várias escolas, ou seja, na contabilidade existem alguns grupos que defendiam as suas escolas, por exemplo. Então, cada uma dessas escolas, cada uma dessas teorias, utilizavam critérios diferentes para controlar e registrar os elementos patrimoniais, ou seja, eles mostravam formas diferentes de se trabalhar as contas, tá? Entre as teorias apresentadas,
pelas escolas, 3 delas se tornaram mais importantes, que são a teoria personalista, a teoria materialista e a teoria patrimonialista. Bem, o que interessa para a gente é a teoria patrimonialista. Por quê? Porque é a teoria que a gente adota aqui no Brasil. Bem, segundo ela, que foi criada por Márcio, um venezuelano, Vicenço Masi, um Frei, na verdade, o objeto de estudo da ciência contábil é o patrimônio de uma entidade. A contabilidade tem como finalidade controlar esse patrimônio e apurar os resultados das empresas. Então, a teoria patrimonialista basicamente classifica as contas da seguinte forma. Primeiro, contas patrimoniais. É o que a gente já vem trabalhando aqui grosseiramente quando estudou o patrimônio. Ou seja, ele chama de conta patrimonial as contas de bens e direitos que a gente já chamou na aula passada de ativo. E as obrigações e o patrimônio líquido está aqui também. E aí também surgiu um outro grupo, que aí esse a gente vai começar a ser apresentado hoje, que é o grupo de contas de resultado. Ou seja, são contas que representam basicamente receita e despesa da nossa empresa, ok? Então, a gente já estava trabalhando as contas patrimoniais, tá? Os elementos patrimoniais, e a teoria patrimonialista vem para mostrar exatamente isso para a gente, ou seja, ela vai ser, as contas são divididas em contas patrimoniais e contas de resultado. E aí as contas patrimoniais, gente, tá vendo esse quadro aqui que eu coloquei aqui embaixo? Basicamente é uma representação gráfica de um patrimônio, ou seja, de um balanço patrimonial. Então você vê o que a gente já viu até agora. Do lado esquerdo nós temos as contas de ativo, do lado direito os nossos passivos, as obrigações e o patrimônio líquido, tá? E aí, o que são essas contas patrimoniais? São contas também denominadas permanentes, pois sempre existirão enquanto existirem os elementos patrimoniais que a representam. Professor, não entendi o que esse parágrafo aí falou das contas patrimoniais. Existe uma diferença básica entre contas patrimoniais e de resultado. As contas patrimoniais têm essa característica permanente aqui, que é, ela sempre vai existir, desde que ela tenha o elemento que a represente. Como assim? Então, a minha conta veículos, que vai ter na contabilidade, ela sempre vai existir, desde que eu ainda tenha o veículo sobre a minha propriedade. Ela só vai deixar de existir quando eu não tiver mais com a propriedade do veículo. Diferente das contas de resultado, gente. As contas de resultado, ela tem uma característica diferente, porque a gente apura resultado de um período de tempo, tá? Então, digamos que eu vou fazer a apuração de resultado desse exercício social, ou seja, desse ano. Então, essa conta de resultado vai ter saldo durante esse ano. Depois de encerrada, essas contas deixam de existir, tá? E só passarão a existir novamente num próximo exercício social, diferente das contas de patrimônio, tá? Então, as contas de resultado basicamente são duas, gente, receita e despesa. Então, as receitas são decorrentes de venda de bens ou serviços, ou seja, da atividade empresarial por si só. Então, se eu trabalho numa empresa comercial, a minha receita com venda se dará quando existir a venda. Se eu trabalho numa empresa numa indústria, a mesma coisa. Se eu trabalho numa prestadora de serviço, também vai acontecer a mesma coisa, tá? E aí eu coloquei aqui, basicamente, alguns exemplos de receitas. Então, a mais comum, receita de serviço, venda de mercadoria, descontos, juros, ganhos e aluguéis. Observe, dá uma focada nessa conta aqui, aluguéis ativos e juros ativos. O que é que acontece? Quando a gente estava lá atrás estudando o patrimônio, a gente falou um pouco sobre obrigações e direitos. E lá a gente descobriu que tinha obrigações e direitos tinham basicamente a mesma característica, assim, eram muito parecidas. O que mudava era o seguinte, o direito que eu tinha era a obrigação de outros, ou seja, um direito que tinha a minha empresa significava que alguém tinha uma obrigação para com a minha empresa.
e uma obrigação que eu tinha significava que eu tinha uma obrigação para a conta como empresa. Então, o que acontece? Existia, por exemplo, a conta lá, duplicatas a pagar. O que a questão de duplicatas significava? A pagar. Era uma obrigação minha. E se eu registrasse duplicatas a receber, era um direito que eu tinha. Da mesma forma, o aluguel, gente. Se eu tenho aqui aluguéis ativos, significa que é um aluguel que eu tenho para receber. E se eu tivesse aqui aluguéis passivos, seria uma despesa. Por quê? Porque eu estaria pagando esse aluguel, ok? Então, as despesas decorrem de consumo de bens e da utilização de serviços, tá? E aí tá aqui alguns exemplos de despesa. E aí, toda vez que a gente entra em receita e despesa, é importante a gente entender o seguinte, vamos aqui para aluguéis passivos. Eu vou estar registrado na minha contabilidade despesas com aluguéis passivos. Isso não quer dizer, por exemplo, que é o pagamento do aluguel, não tem nada a ver. Na contabilidade, a gente vai verificar que existe um princípio chamado princípio da competência. O que é que esse princípio diz, gente? Esse princípio, basicamente, ele fala para a gente que a receita e despesa ela deve ser contabilizada no momento em que incorrer. Ou seja, no momento em que, de fato, ela acontecer. Isso quer dizer o seguinte, gente, que não depende, de fato, do seu pagamento ou do seu recebimento. A receita tem que ser registrada quando acontecer. E ela acontece não quando a empresa recebe o pagamento por algo que ela comercializou, mas acontece quando ocorre uma coisa que a gente chama de fato gerador. O que vem a ser esse fato gerador? Então, vamos pegar aqui a foto do meu amigo Felipe Líder, que está aqui, e Vitória Silva, que estão aparecendo aqui para mim. Então, imagine que a empresa de Felipe esteja negociando com a empresa de Vitória. E aí, chegaram a um acordo onde Vitória foi se encontrar com Felipe para pegar as mercadorias que ela adquiriu à empresa de Felipe. Quando é que Felipe vai poder reconhecer a receita dessa venda? No momento em que Felipe entregar os bens que ele está comercializando para a Vitória. Então, ele chegou, entregou os produtos para a Vitória, ou seja, ele já passou a responsabilidade para a empresa de Vitória. Nesse momento, a receita pode ser reconhecida. Observe que eu não falei em momento algum que Vitória pagou ou deixou de pagar Felipe. Ok? O reconhecimento da receita acontece quando o fato gerador ocorre, que é a passagem da responsabilidade da negociação, a transferência da propriedade do bem. Quando Felipe passou a propriedade dos bens que ele comercializou para a Vitória, nesse momento a receita tem que ser reconhecida, tá? Tranquilo? Agora, Vitória poderia, nesse momento, ter pago a ele. Vitória poderia ter pago até antecipado. Não interessa. A receita deverá ser reconhecida no momento em que houve a transferência da propriedade dos bens, ok? Não depende de pagamento ou de recebimento, ok? Do mesmo jeito que eu poderia chegar, o Felipe entregar o produto da Vitória e dizer, Felipe, te pago daqui a 60 dias. Ou seja, estamos no dia 30 de março. Eu só iria receber no dia 30 de abril, 30 de maio. Independente disso, a receita para a contabilidade computada da transação seria computada no mês de março, porque para reconhecer a receita eu não dependo de pagamento ou de recebimento, tá? Da mesma forma é a despesa, ok? A despesa, ela tem que ser reconhecida no momento em que ela incorreu. A despesa eu acho até fácil da gente entender. Por exemplo, a gente não, todo mundo aqui não consome energia elétrica, CELP. O que é que acontece? Vou falar pela minha conta. A minha conta chega, o rapaz vem aqui tirar a leitura em torno do dia 25 do mês. Ele tira a leitura no dia 25 e essa conta eu só vou ter que pagar
no mês seguinte, lá depois do dia 20. Ou seja, o consumo de energia que eu tive, ou seja, no mês de março, eu só vou de fato pagar em abril. Mas eu preciso na contabilidade reconhecer essa despesa como despesa do mês de março. Para a contabilidade, o que interessa é o regime de competência. O regime de competência não quer saber quando foi pago ou recebido, e sim quando de fato aconteceu, tá? E aí, gente, talvez esse seja o assunto que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. E é uma dificuldade que nós mesmos vamos criar, porque basta a gente esquecer um pouco daquilo que a gente, como é que se diz, achava que era certo, e aí a gente vai começar a entender melhor isso. Por exemplo, noções de débito e crédito. O que é que acontece com a gente? A gente cresceu, tá? Achando, por exemplo, todo mundo aí aqui deve ter uma conta bancária e sempre, vez ou outra, já tirou o extrato. Apesar que o extrato hoje está morrendo, mas antigamente a gente tirava muito. Hoje em dia, com esses aplicativos, a gente vai lá e só visualiza. Mas o que é que acontece? Quando a gente puxava o extrato, a gente cometia o primeiro erro. A gente dizia assim, eu estou tirando o extrato da minha conta bancária. Só que a conta bancária, de fato, não era minha. A conta bancária é do banco, tá? Eu assinei um contrato com ele e estou tendo direito a utilizar. Então, aquele relatório que o banco emite, aquele extrato, ele está emitindo a posição do extrato pensando na situação dele. Então, quando aparece lá no extrato 1000C do lado, ou seja, 1000 credor, significa dizer que aquela conta bancária está credora, ou seja, está devendo R$ 1.000 para a pessoa que está manuseando ou está utilizando essa conta, tá? Não quer dizer que saldo credor é bom. Saldo não quer dizer que o saldo credor é bom. Deixa eu fechar aqui o áudio que alguém ligou o áudio. Então, o que é que acontece? Aquele relatório, gente, não é nosso, o relatório é do banco. Então, aquela situação que está mostrando é que o banco está credor para conosco, ou seja, ele nos deve. E aí o nó vai começar a se dar agora. Por exemplo, quando eu chegar para vocês e mostrar o seguinte, ó, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu patrimônio, do lado esquerdo tá lá os meus bens e direitos, e aí eu vou chegar para você e vou dizer que o meu bem, ele tem natureza devedora. Aí o cara vai dizer, mas professor, como assim ele tem natureza devedora? É porque a empresa, esse bem, tem a natureza devedora. Para a contabilidade, a regra é essa que está aqui, ó. Bem simples. Em toda a representação gráfica em forma de T, seja ela utilizada para representar uma conta ou um conjunto de contas patrimoniais ou de resultado, convencionou-se que o lado esquerdo sempre será o lado do débito e que o lado direito, o lado do crédito. Ou seja, todas as contas que estão do lado esquerdo do meu razonete T, ela tem a natureza devedora. E aí começa o tilt. Então, aqui onde tem contas patrimoniais, vamos imaginar que eu colocasse a conta caixa. Pensa o seguinte, gente, a conta caixa para uma empresa é a mesma coisa que a nossa carteira para a gente. Por quê? Porque essa conta representa quanto eu tenho de dinheiro, papel, no momento. Ok? Naquele momento. É a mesma coisa da nossa carteira. Se você quer saber quanto você tem de dinheiro agora, você abre sua carteira e conta. Ok? Então, pense nessa conta caixa. Aí, o que é que eu estou dizendo para vocês? Ela é uma conta que está do lado do ativo. Por quê? Porque ela é um bem que a gente tem. Então, ela é uma conta que tem natureza devedora. Ok? E aí, o que é que acontece, gente? Toda vez
que eu quero aumentar uma conta do ativo, ou seja, uma conta que tenha natureza devedora, eu sempre tenho que fazer um débito, ok? A conta tem natureza devedora, eu quero aumentar, eu tenho que fazer um débito. Lembra, gente, o que a gente falou, a função da conta é controlar a variação patrimonial. E aí a gente precisa dessa regrinha para entender como a contabilidade faz a sua escrituração. E é feita dessa forma. Toda conta de ativo e de despesa tem natureza devedora. E como conta de natureza devedora, para eu aumentar o saldo dela, eu preciso fazer um débito. Se a conta tem natureza devedora, eu preciso fazer um débito para aumentar o saldo. Da mesma forma, se a conta tem natureza credora, ou seja, se ela for um passivo, um patrimônio líquido ou simplesmente uma receita, esses três grupos de contas têm natureza credora. E aí o que é que acontece? Se a conta tem natureza credora e eu quero aumentar, eu faço um crédito, ok? A regrinha é bem simples, tá? A regra é simples, como a mesma regra de todo mundo deixar o celular no mudo, né? É só fazer isso. Deixa eu descobrir quem tá. Professor, Pessoal, tem como o senhor repetir porque ficou mudo no momento que o senhor estava explicando. tá, beleza. Bota o celular no mudo aí, porque tá fazendo, tá piando muito aqui. Aí o que é que acontece, gente? Professor, pode repetir o último trecho porque travou tudo para todo mundo. Tá Posso, mudo. vou repetir, mas por favor, deixa o celular no mudo, porque quando vocês falam, fica chiando aqui. Aí quem não escuta mais sou eu. Beleza? Vou repetir agora, 2 minutos. Pronto. Vou repetir de novo. O grande problema da gente aqui, ó, tá? É isso aqui, ó. O que eu preciso entender? Toda conta patrimonial vai ter essa configuração, tá? Se ela for um bem ou direito, que a gente já chamou isso de ativo, ou se ela for uma obrigação ou patrimônio líquido, ela tem essas características. Se for um ativo, tem natureza devedora. Se for um passivo ou um patrimônio líquido, tem natureza credora. Da mesma forma, as contas de resultado. A despesa tem natureza devedora. A receita tem natureza credora. E aí, o que é que acontece? Aí, a gente tem sempre que se lembrar disso. Qual a primeira coisa que eu vou ter que sempre me lembrar é quando está acontecendo uma variação numa conta, eu preciso saber qual a natureza dela para saber o que fazer, tá? E aí por isso que eu coloquei essa pergunta aqui. Se eu quero aumentar uma conta de ativo, qualquer conta de ativo, seja conta caixa, seja conta banco, seja conta veículo, seja conta equipamento, ou seja, se eu quero aumentar um bem ou um direito que eu tenho, o que é que eu faço? Primeiro, qual a natureza da conta? A natureza do ativo é a natureza devedora. Sempre, mas sempre, qualquer conta de ativo vai ter essa natureza, pelo menos nesse momento, tá? Aí o que é que acontece? Se eu quero aumentar, eu tenho que fazer um lançamento que é igual à natureza da conta, ou seja, se a conta é devedora e eu quero aumentar, eu tenho que fazer um débito. Se a conta é devedora, tem natureza devedora e eu quero aumentar, eu faço um débito. Se a conta for credora, ou seja, um passivo, e eu estou querendo aumentar, se a conta é um passivo que tem natureza credora e eu estou querendo aumentar, eu faço um crédito. A regra é bem simples. Se eu quero aumentar qualquer conta, eu tenho que fazer um lançamento da mesma natureza da conta. Se a conta tem natureza devedora, para aumentar eu faço um débito. Se a conta tem natureza credora, para aumentar eu faço um crédito, ok? Para aumentar, sempre fazer
o lançamento da mesma natureza da conta, tá? E aí eu coloco esse quadro resumo aqui. Por exemplo, eu coloquei os 5 grupos de conta que a gente tem. Não sei se vocês se lembram. Ativo, passivo e patrimônio líquido, que falam que são contas patrimoniais. Receita e despesa, que são contas de resultado. Vamos lá. O que é que a gente falou? Ativo é uma conta de natureza devedora. Para aumentar uma conta de natureza devedora, o que é que eu faço? Um débito. Qual é a outra conta que tem natureza devedora? Dos 5 subgrupos? A despesa. Somente despesa e ativo, somente o grupo de ativo e de despesa tem natureza devedora. Então, se eu quero aumentar esta conta que tem a natureza devedora, eu preciso fazer um débito. Ah, professor, tudo bem, eu já entendi. Se a conta tem natureza devedora e eu quero aumentar, eu faço um débito. Beleza. E se eu quiser diminuir? A operação inversa. Qual é a operação inversa do débito? O crédito. Então, se a conta tem natureza devedora, é o caso do ativo, e eu quero diminuir ela, o que é que eu faço? Um crédito. Ah, professor, entendi. Então, aquela pergunta que o senhor fez lá atrás, se eu quero diminuir uma conta do passivo, eu faço o quê? Vamos lá. Sempre que for perguntado isso para vocês, a gente tem que responder, pensar da seguinte forma. O passivo tem qual natureza, gente? É a natureza credora. Então, eu estou querendo aumentar? Não. Eu estou querendo o quê? Diminuir. Então, eu sei que para aumentar, eu tenho que fazer um lançamento da mesma natureza. Se a conta tem natureza credora e eu fosse aumentar, eu iria fazer um crédito. Mas eu estou querendo diminuir. Então, eu faço a operação inversa do crédito, que é um débito. Olha aqui, ó. O que é que eu faço para diminuir um passivo? Eu venho aqui na coluna do passivo e venho aqui na linha diminuir. Ou seja, para diminuir um passivo, obrigatoriamente eu tenho que fazer um débito nessa conta. A partir de agora, aumentar o saldo da conta ou reduzir o saldo da conta, a gente vai usar o termo debitar ou creditar, ok? É isso que a contabilidade faz. Identifica o elemento patrimonial e dá um nome a ele, chamado conta, cuja função da conta é o qual? Controlar as variações patrimoniais. E como é que essas contas acontecem, essas variações? Quando ocorrem dentro dessas contas débitos e créditos, ok? Então, para a contabilidade, resumindo, contas de ativo e de despesa têm natureza devedora, contas de passivo, patrimônio líquido e receita têm natureza credora, ok? Quando a gente voltar, eu vou estar faltando aqui 6 minutos para terminar a gravação, ou seja, se eu passar mais de 6 minutos, obrigatoriamente o programa vai parar a gravação. Então, eu vou parar aqui, volto para a sala de aula, fico com vocês conversando mais uns 4 ou 5 minutos, tirando algumas dúvidas, e depois a gente sai da sala e vai para eu abro uma nova sala e a gente continua a partir daqui do plano de contas, tá? Deixa eu tirar aqui, ó, descompartilhar aqui. E aí, gente, alguma dúvida? Quem tiver dúvida, solta o microfone e fala, porque aí eu ainda tenho 6 minutos de gravação e eu ainda posso ficar com vocês mais esses 6 minutos. Alguma dúvida sobre débito e crédito? Que eu acho que nesse conteúdo aqui é o mais, talvez seja o mais difícil de assimilar no início da aula. Beleza? Professor. Quem está falando, diga o nominho. Oi, Angélica. Angélica. Fala, Angélica. Estou sem imagem aí. Tá. Você, por favor, tem como explicar novamente esse quadro? Eu fiquei um pouco confusa. Pronto. Gente, eu não vou voltar mais para o quadro, não, mas você tem que pensar dessa forma, tá? O quadro, ele serve só para a gente visualizar. A gente tem que entender que existem duas naturezas, certo, Angélica? As contas podem ter a natureza devedora ou podem ter a natureza credora, certo? Então, toda vez que eu estiver pensando em verificar
variação patrimonial, eu li a conta, eu tenho que me lembrar. A conta é devedora ou credora? E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que me lembrar se a conta é de ativo, passivo, patrimônio líquido, receita ou despesa. Ok? Então, a primeira coisa, qual é a conta? Vamos imaginar... Dê um exemplo de uma conta aí, Angélica, por favor. Qualquer uma. Algum aluguel para receber. Pronto. Aluguel para receber. Então, você está falando aí de uma conta de resultado, uma conta receita chamada aluguéis ativos, ok? Então, vamos lá. Certo. Se eu vou receber o aluguel ativo, é uma conta de receita. E a gente viu que receita, passivo e PL são contas de natureza credora, ok, Angélica? Então, veja, como a receita tem natureza credora, imagine o seguinte, que hoje, dia 30 de março, eu tenha R$1.000 na minha conta receitas de aluguéis ativos, beleza? E aí, eu acabei de reconhecer um outro aluguel, ou seja, o saldo da minha conta aluguel vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Pronto. Eu não estou recebendo nada, simplesmente chegou a data que o cliente já consumiu um outro aluguel. Então, ele vai sair de 1.000 para 2.000, ok? Vamos simplificar os valores. Então, se eu quero aumentar a conta receita, o saldo dela, primeira coisa que eu faço, qual é a natureza da conta receita? É uma natureza credora. E aí, o que é que aquela tabelinha que deixa o povo viciado mostra? Que quando a conta tem natureza credora e eu quero aumentar, eu faço um crédito, ok? Mas é só a gente botar na cabeça o seguinte, para aumentar qualquer conta, eu tenho que fazer um lançamento de mesma natureza. Aí eu volto a perguntar, qual é a natureza da conta receita? Não é credora? Uhum. Então, se eu quero aumentar uma conta de natureza credora, obrigatoriamente eu faço um crédito, ok? Certo. E aí, se fosse o inverso, se fosse reduzir o aluguel, ou diminuir o saldo dessa conta de aluguel, eu não sei que a conta de aluguel ativo tem natureza credora. Se eu quero diminuir, obrigatoriamente eu faço um lançamento de natureza inversa. Qual é o inverso de crédito? É débito. Débito, ok? Então, basicamente é isso, gente. Rapidinho, tá faltando. Tranquilo, Angélica? Tranquilo. Até aqui tá, né? Pronto, veja só, tá faltando 2 minutos para o programa me expulsar. Eu vou finalizar a gravação agora e aí eu vou converter o vídeo, demora uns 5 minutinhos. Aí vamos tomar uma aguinha, daqui a uns 5 minutinhos eu posto novamente o endereço da sala e a gente volta para terminar a gravação da aula, a segunda parte, ok? Ok. Tranquilo, pessoal? Então, até daqui a pouco. Estou finalizando aqui a aula agora, tá? Daqui a 5 minutinhos no máximo a gente está de volta. Eu posto o e-mail da sala lá no grupo da gente de WhatsApp.